vida. Temos que ser forte. Prático não. O que aconteceu com o Silvio Santos? Que a Cíntia Bravanel, a filha dele, falou, numa entrevista, eu não entendi o contexto. Que ela falou, nunca ninguém mais vai ver o Silvio Santos como a gente via antes. Por quê? Na verdade, eu acredito que ela, com o sentimento de filha, por ter muito perguntado ali nas ruas, ela foi participar do podcast da Cristina Rocha e ela aproveitou para fazer, de alguma forma, até um desabafo. Por quê? Ela disse que o Silvio não tem mais aquela idade, aquele pique, aquela energia que as pessoas esperam. Se elas quiserem ver esse Silvio, elas vão ter que ir para o YouTube, vão ter que ir para a internet para ver essa imagem, porque ele mudou. E, na verdade, dá até para sentir que ela, como filha, precisou também aprender a entender esse lado da mudança dele, que não tem mais o mesmo vigor. Do envelhecimento. Porque ela diz assim, olha, ele trabalhou muitos anos, até nos bastidores, ela conta que na última gravação, uma das filhas foi acompanhar-lhe os bastidores, e elas já estavam, de alguma forma, um pouco receosas de conhecer ele no palco por conta mesmo da energia, das horas de gravação. E que uma das filhas comentou que era impressionante o quanto ele se transformava da saída do camarim até o palco, quando ele, de fato, deixa de ser o Cenoura Bravanel e se torna o Silvio Santos. Parece que a energia vem do sol, vem da plateia que brota, né? Revitaliza. E aí ela contou isso, justamente também explicando que esse vigor, que essa energia, que essa sensação que as pessoas tinham ao participar do programa Silvio Santos, elas não precisam mais esperar porque ele, de fato, envelheceu. Ele não tem mais o mesmo vigor. E não é mais esse Silvio Santos que elas vão encontrar se em algum momento cruzar com ele na rua, se muita gente ia para a porta do Jasta, né, para encontrar com o Silvio. Então acho que de alguma maneira ela se sentiu responsável por acalmar e até tranquilizar os fãs, dizendo, olha, ele está bem, o nosso pai continua lá, só que ele não é mais a mesma pessoa e não criem essa expectativa para vocês também não se frustrarem. Mas ela não falou de uma forma negativa. Não, eu acho que foi muito pelo contrário. Se a gente analisar friamente, 2 anos de uma pandemia, pra gente que tem 50 anos, já foi terrível, né? Já perdemos um tempão. Sim. Pra uma pessoa de 90 e poucos anos, é muito difícil, porque ainda mais ele que era super ativo, ele parou tudo, né? Parou. E quando você para, a pessoa muito ativa, imagine a gente parado. Não. Jesus de Nazaré. Foi muito difícil. Imagine ele aos 90 anos. Imagine a disposição que ele tinha, porque ele fazia esteira todos os dias, que não consegue mais fazer. Então, é a realidade, o envelhecimento. A gente tem que saber envelhecer. É normal, né? E ele soube envelhecer, tanto que é saudável aos 94 anos. É que essa expectativa da volta dele para a televisão é um assunto sempre recorrente na internet. As pessoas cobram, encontram com elas. Então, eu acho que ela, de uma maneira muito positiva, muito calma, ela disse assim, olha, calma. Vamos lá, o nosso pai continua sendo o nosso pai, ele continua sendo o gênio com a história que tem, mas o vigor, essa alegria, essa impostação toda que ele tinha no palco, tá lá, tá mas na é que a internet. gente sente falta. Sim. Sente, né? E aí você põe a mesma música, tá mudando de canal, a mesma música, fala, ele veio hoje, aí você vai falar, não é ele. Mas é tão legal a Patrícia é muito legal, mas não é ele. Mas é tão legal a responsabilidade, o quanto o Silvio Santos, ele sempre falou disso, né? Do cuidado que ele tem com o Silvio Santos. Sim. E é uma decisão muito inteligente, né? Deixar a imagem que nós temos do mundo, todos nós temos do Silvio Santos, guardar e abrir mão, porque a gente tá na televisão, tem uma vaidade, tem uma coisa, e abrir mão disso em respeito dele mesmo. Mas você sabe, eu não lembro em que momento que ele deu uma entrevista, não lembro qual das filhas falou, que ele tinha comentado, que quando ele fizer a passagem, ele não quer saber de velório nenhum aberto ao público. Não quer essa imagem. Porque o Silvio Santos não vai morrer, mas o senhor Abravanel vai, e ele vai seguir os princípios judaicos. Então, mas isso, o que eu acho brilhante nele é que ele tem orgulho do Silvio Santos, mas ele fala, mas eu sou o senhor Bravanel e eu vou seguir os princípios da minha religião. Então, eu vou fazer tudo aquilo, mesmo na minha passagem, que for dentro do que eu acredito, do meu credo. E nada mais é isso que está acontecendo dela dizer isso, segue justamente essa ideia, né? Que é a vontade dele. Ele quer ser lembrado da melhor maneira, no seu melhor momento, na sua melhor performance. E eu acho muito justo, porque ele é a história junto. A história da televisão se confunde também com o Silvio Santos. Sim, né? ele vai levar, acho que mais uns 20 anos para fazer a passagem, se Deus quiser. A gente quer que esses 20 anos nunca cheguem. É verdade. Mas eu acho tão importante a gente falar disso. Sim. Porque o brasileiro, o ocidental de uma forma geral, não valoriza, né, as pessoas de mais idade como deveriam, né? Como os orientais fazem, né? Verdade. E sabe uma coisa que eu vos vou contar que eu adorei nessa viagem da Europa? O quê? Se vocês têm que ver o Jorge Benjor ao vivo com 80 anos tocando na Dinamarca. Ele é maravilhoso, né? Não na televisão. Inacreditável. Eu estava fazendo um turnê na Europa e aí
eu estava na Dinamarca e eu vi o show em direto em Portugal. Você assistiu lá, ao vivo. E aí, é inacreditável, porque o Jorge Benjor tem 80 anos. Mas não parece que ele tem 80 anos. Não parece? Não parece. Magro, Vitalidade, né? 2 horas inteiras, pau. E uma voz bonita É demais impressionante, ainda, né? impressionante. Mas se a gente considerar, eu tenho a avaliação que o Silvio, por exemplo, pegando o exemplo do Jorge Benjor, que você disse que no palco, se a gente considerar a história dos grandes nomes da comunicação como apresentador, ele ficou muito tempo no ar. Se a gente mesmo? considerar, foi a partir ali da pandemia que ele decidiu. Mas se ele ficar não um tivesse, pouco- se não tivesse a pandemia, ele Tava até estaria no ar. agora. É, E é. criando. Ele estaria bem. É. Porque estaria vivo. Vivo no sentido de Ativo, você estar no né? palco É, fazendo o que você ama. Você vê, ele está com 93. Quantos anos, né, no ar? É que a Incrível. pandemia realmente obrigou todo mundo a ter que se É o que a Cátia afastar. está ter que dizendo. e aí A acaba... pandemia abriu um buraco assim, Sim. um tempo nas nossas vidas. Se Foi. você se der conta, você não lembra muito bem. Não. Tem a É impressão, verdade. um dia, porque você teve ali um buraco, 2 anos que a sua vida... Que não foi escolha de ninguém. Não foi escolha de ninguém. E um medo, porque aí tudo que veio junto com a pandemia, Exatamente. né? Exatamente. Um medo de você ter a doença, um medo de outras pessoas terem, você assistindo. Família. A gente ficou numa neurose É absurda. incrível, é incrível, é incrível. E isso impactou, e sabe o que eu estava vendo esses dias? Até comentei com o Rodrigo, estava ouvindo na rádio, que existem pesquisas em alguns países que estão sendo aprimoradas, que impactou principalmente quem tem 50 anos mais, porque justamente as pessoas começam a se movimentar de uma forma diferente, a pensar de 10 em 10 anos o que você quer estar fazendo, mas todo mundo freou rápido. Não é que a gente parou, porque vamos descansar um pouquinho, vamos, né, tirar um ano tranquilo. Não. Então é justamente o que a gente tem que ver hoje. A gente tenta viver cada vez mais e melhor pensando